Como estão todos? Esta sexta-feira à noite, estamos juntos, mais uma vez, na nossa injeção de liderança. Um grande oi para a nossa equipe no México. Paulo, Brasil, como vai vocês? Amamos vocês. E um oi enorme para a nossa equipe aqui em Buenos Aires, na Argentina. Escutem. Eu estive me guardando a semana inteira, porque essa noite eu tenho uma surpresa para a nossa equipe continental. É por essa razão que eu pedi para os nossos líderes inspirar o maior número de pessoas da nossa equipe para estarem conectados essa noite. Por quê? Vamos se conectar nessa noite com o nosso pastor global, o pastor Brian. Vou mudar agora para o inglês. Pastor Brian, como está? Muito bom estar aqui. Eu sei que você está preocupado, para ter certeza que eu entendesse que você estivesse falando inglês, mas para mim não faz diferença nenhuma, porque eu não entendo o seu espanhol nem o seu inglês. Eu espero que nossa equipe traduza bem. Para ser honesto, eu sempre ligo pro Cristo. E provavelmente precisa de Cristo mesmo, mas ele é um homem muito bom, mas com certeza não é Jesus Cristo. Sim. Nós amamos ele com todo o coração. Eu nunca vou te corrigir nisso. Estou muito feliz que veio por uma revelação. Sim. Então, chefe, obrigado por estar conosco essa noite, no meio de tudo que estamos vivendo. E é muito importante para a nossa equipe continental. Você está conectado nos nossos 3 campos, em português e em espanhol. E aqueles que não podem falar inglês, têm a opção do espanhol e português também. Vamos conversar um pouco sobre liderança e igreja. Com certeza. Eu acho que seria muito importante, no topo dessa conversa, com tudo o que tem acontecido no mundo hoje, e o que tem acontecido nas últimas 2 semanas por causa do George Floyd, da morte dele nos Estados Unidos, que criou uma tensão muito grande no mundo. E como igreja, a gente tem falado, a gente tem sido... Como que você pensa, como igreja, nessa fase que estamos vivendo, como podemos fazer a diferença com essas pessoas que estão sofrendo? Sim, é uma excelente pergunta. Eu creio que esse momento é um momento crítico para nós. E, para ser honesto, eu não estou surpreso com a reação nos Estados Unidos, mas eu fui um pouco surpreso como globalmente as pessoas reagiram a isso e quão vocal as pessoas têm sido. E como uma pessoa de 66 anos de idade, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é escutar, assistir, prestar atenção, aprender. Eu não sou uma pessoa com com todos os detalhes disso, mas o que a gente pode fazer é dar uma voz para aqueles que precisam de ter essa voz. E eu estou comprometido a aprender e a crescer, sim, e eu tenho certeza que você também está, Cris. E é um tempo muito importante. E eu estou crendo que o que está acontecendo agora vai realmente trazer uma grande mudança. Eu estou realmente crendo nisso. É algo muito significativo acontecendo e nós cremos que vai trazer uma igualdade genuína para todos. Eu estava falando com um pastor amigo meu. Nós fomos a umas comunidades pobres para entregar alguns alimentos que a gente tem feito pelo CityCare durante essa fase do coronavírus. Eu estava conversando com ele que talvez o coronavírus não vai ser lembrado pelo coronavírus, mas vai ser lembrado pelo começo da batalha contra o racismo. Sim, nós cremos nisso. Algo precisa acontecer e se isso teve que acontecer, se o resultado será esse, será muito bom.
Sim, sim. Agora Sem problema. Fique confortável. tá um pouco quente aqui. Se você me der um segundinho para eu colocar um ar-condicionado aqui, deixar a sala bem preparada. O que vocês acharam da surpresa, equipe? Muito bom, né? A gente ama vocês. Precisa de ar. Desculpa, pessoal, tudo bem. mas estou de volta. Você precisa estar confortável, que eu vou te fazer várias perguntas difíceis. É por isso que eu estou suando, estou preocupado. Tudo bem, vamos lá. Muitas pessoas na nossa igreja, nessa parte do mundo, você esteve aqui no nosso primeiro ano e você estava planejando voltar, mas com tudo que estamos vivendo por causa do corona, talvez não aconteça. As pessoas olham para você, te vê falando nas televisões. E eu queria te perguntar algumas coisas pessoais sobre liderança. Não talvez como o pastor Brian, mas o Brian. E nós, 36 anos de igreja, nós estamos espalhados por muitas nações. Ainda é uma surpresa para você ver o que Deus ainda está fazendo através da nossa igreja? Definitivamente é algo que eu nunca imaginei quando a gente começou uma pequena igreja, numa pequena escola, pequeno bairro de Sydney. Eu sempre fui uma pessoa visionária, sempre sonhei com grandes coisas, mas para ser honesto, eu não preciso ir para Nova York ou para São Paulo para ficar impressionado quão maravilhoso Deus é e qual a fidelidade dele, quão maravilhosa é. Então, domingo à noite, quando tudo começou na igreja, lá na Hills, e toda vez que eu estou lá, eu estou impressionado com tudo que está acontecendo. E vendo as pessoas sendo salvas, naquele contexto, sempre eu fico impressionado. Aí você adiciona tudo aquilo que Deus está fazendo. Eu ia falar assim, que Ele fez, mas na verdade, aquilo que Ele está fazendo, nós continuamos numa jornada. Então, realmente é a graça de Deus. As pessoas perguntam para mim, como pastor, às vezes a gente estava conversando e uma pessoa me perguntou: o que você acha que Deus foi tão gracioso com você e te abençoou tanto? E quem dera eu tivesse uma boa resposta para isso, mas realmente é a graça de Deus. E você falou no começo, você tem 66 anos. Sim. A igreja tem quase 37 anos. Quase 67 anos. Agosto, dia 14. Muitas pessoas, olhe tudo que Deus tem feito, tudo que Deus fez, como você disse, e talvez seja a hora de parar. E o que tem feito você continuar e fazer com que nós continuemos também, porque você sabe que os nossos melhores dias estão sempre diante da gente, não o que ficou para trás. Olha, para ser honesto, eu acho que eu sou uma pessoa bem determinada e eu amo o progresso. Simplesmente amo o progresso, eu amo ver construções, eu amo construir a igreja. E o momento que a gente parar de construir é o dia que eu devo me aposentar, que eu devo parar. Mas eu não vou me aposentar porque eu não gosto de jogar golfe, não gosto de pescar. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar construindo a igreja. Uma igreja saudável, forte, com uma mente saudável. E eu acho que esse sentimento de continuar construindo a vida das pessoas, ver as pessoas crescendo numa jornada, é um dos melhores elogios que eu posso receber é quando uma pessoa um empresário, um empreendimento, diz assim, que eles usaram aquilo que a gente ensina na igreja para construir os seus negócios. Eu amo. Você falou que está saudável, você parece saudável, você está muito bem.
Eu creio que sim, eu creio que sim. Eu perdi um pouco de peso, tem bastante ainda para mim perder, mas estou bem. Eu estou me vendo, aí vendo você, aí... Não, aqui você não está vermelho, não. É o filtro aí, talvez. Sim. Eu preciso de todos os filtros que eu posso, que estão disponíveis. Eu quero conversar com você sobre liderança. É óbvio que a nossa igreja tem uma cultura de liderança muito forte, tem impactado muita gente, nossas equipes aqui. Você sempre foi um líder que empodera? Se você olhar para a sua jornada de liderança, se teve algum momento, talvez você pensou, aqui eu preciso mudar, eu vou começar a levantar as pessoas, ou foi algo que sempre esteve dentro de você? Sabe, quando eu era muito mais jovem, um pastor muito mais jovem, como muitos outros pastores, eu tenho certeza que muitos pastores na América Latina, sabe, eu costumava a pregar e era sempre a respeito de me ajude a construir o meu mundo. E a gente precisa de pessoas com a gente, pessoas carregando a gente, mas um dia eu tive uma mudança de mente. E aí eu pensei assim, não se trata de você me ajudar a construir o meu sonho, mas tudo que eu faço, incluindo a maneira que eu prego, agora é a respeito de empoderar as pessoas. E eu creio que isso é uma das chaves do sucesso da nossa igreja. Pessoas como você e a Lucy, que a gente viu vocês numa jornada, desde o momento que vocês foram salvos, e ver vocês estar em fogo por Deus, no fogo por Deus, e ver vocês crescendo, para mim, isso é do que se trata, de ver as pessoas crescendo dessa forma. E para mim, eu penso que é literalmente uma mudança filosófica. E se você pensar assim, todas as vezes que a pessoa vir à igreja, nós precisamos que elas estejam melhores preparadas, se sentindo melhor a respeito de si mesmos, pensando melhor a respeito da própria vida. Mas fica pensando assim que quando eles chegarem ao final de semana na igreja e forem completamente abençoadas, e pessoas que passaram por tragédias, por grandes problemas, e a gente tem essa grande oportunidade de sempre levantar as pessoas e ver as pessoas realmente se levantar e avançar. E eu creio que a igreja às vezes vive abaixo do seu potencial, e as pessoas também às vezes vivem tão abaixo do seu potencial, mas a gente precisa ver as pessoas do jeito que Deus vê as pessoas e viver de acordo com a maneira que Deus vê. E a gente vê, por exemplo, quando a gente olha a história de abuso, história de problemas sociais, não deixar isso definir a gente, mas continuar a permitir que a palavra de Deus esteja nos transformando, trazendo vida para nós, falando ao nosso coração, para que a gente possa expandir, crescer, estar em expectativa, entendendo que Deus quer que a gente cresça, que a gente possa avançar e tirar das nossas circunstâncias e que a gente possa entrar nos seus planos e propósitos para as nossas vidas. Então, para mim, se trata de tudo isso. Eu amo isso. E agora é uma pergunta pessoal. Durante anos, você tem falado sobre vida de várias pessoas, mas 2 vezes que você falou sobre a minha vida e a Lucy, que quando você nos enviou para a Argentina, para a Latinoamérica, eu estava na primeira fileira e você falou, Cris, vem aqui, vamos fingir que estamos aqui na América Latina. E você falou sobre, durante 40 segundos, e eu traduzi. E na terça-feira seguinte, na reunião de staff, você falou que bom que foi o Cris traduzindo a gente no domingo. E eu olhei nos olhos dele e falei, um dia, Deus vai usar você naquela parte do mundo, na América Latina. E outro dia, à tarde, andando nos escritórios lá em Sydney, eu saí do escritório que eu trabalhava e você falou, Cris, vem aqui.
Eu escutei que você quer ir para Barcelona e você sabia que eu tinha feito meu terceiro ano baseado em coisas de Barcelona, e você olhou para mim, você olhou para o mapa que estava na parede, e por que você gostaria de ir para uma nação se você poderia ir para um continente? E você saiu andando, e aquele 1 minuto de conversa arruinou a minha vida. Eu sempre quis te perguntar, você lembra desse momento? Não. Não, na verdade, eu me lembro de muitas coisas que eu falei e declarei sobre sua vida, especialmente a maneira que você dirige, mas então eu fiquei preocupado que você ia falar de algum desses momentos, mas não, eu não me lembro, na verdade. Estava no meu coração, eu me lembro, assim, num geral, de como eu te encorajei a respeito da Argentina, da América do Sul, mas eu fui tão inspirado com isso quanto você foi. E até hoje, até esse dia, eu me lembro no funeral do seu pai, eu sei que você amava o seu pai e estar junto com ele, mas eu me lembro que, de forma impulsiva, eu cheguei para você e pedi para você traduzir uma mensagem em espanhol. E eu não entendi nada de espanhol no momento que você traduziu, eu me senti super ungido. Eu lembro desse momento, sim. Eu, na verdade, não tive tempo de sentir, mas eu tive que levantar e agir. E aquilo para mim foi num nível pessoal. O outro domingo foi o domingo da ressurreição, e eu lembro no telefone, se você quer, se você tem oportunidade de também falar não. A gente conversou durante 8 minutos com outros pregadores, e eu lembro falando com a Lucy. O boss deve ter falado alguma coisa no funeral do meu pai, que ele me pediu para falar na igreja no outro domingo. E eu lembro aquela semana, foi o começo de um novo nível de confiança. Eu senti a sua confiança em mim. Muito bom. Fico muito feliz com isso, porque nós amamos vocês. Muito cedo, quando você ainda era um novo cristão, quando a gente teve a primeira vez que a gente se encontrou, eu vi você que era uma pessoa que estava totalmente entregue a Deus, no fogo por Deus. E para nós, e na Austrália, ver você enviar vocês, né, para outro país, foi algo incrível. E você sempre foi um grande pregador, e eu sempre amei colocar você no domingo à noite e ver você pregar de todo o seu coração. E eu, na verdade, sinto falta disso, eu sinto saudades disso, de ouvir você pregar. Não deixe as pessoas tristes. Eu consigo ver o Rafa aí na tela, e ele pode falar português, espanhol e outras 20 línguas. Rafa definitivamente está aí pronto para me substituir. Ele tem um grande... Ele está falando não. Não, na verdade, ele é um fenômeno. Sobre essa próxima geração, o que são coisas que te deixam ansiosos para a próxima geração, líderes da próxima geração, que seja dentro da nossa igreja ou líderes mundialmente? Olha, para ser sincero, as pessoas falam a respeito das coisas que estão acontecendo na sua parte do mundo, e muitas pessoas hoje dizem assim, tem muitos jovens que não são como as gerações antigas, e graças a Deus não é da mesma forma, porque nós precisamos das mudanças para ver as pessoas continuar crescendo, e o meu desejo é que a gente possa continuar construindo algo que a gente vê as gerações sentir que elas têm espaço e elas possam fazer diferença. E eu amo falar que o meu teto será o chão da próxima geração, e eles poderão ir muito mais além.
do que a gente já foi. E assistir essas pessoas mais jovens, eu vejo o talento e a capacidade com a tecnologia, mas eu estou falando mais a respeito de quão articulados eles são. E eu sou, assim, 100% para a próxima geração. Eu tenho os meus próprios filhos e filhas, e eu amo ver eles estarem trabalhando como parte da igreja Wilson, mas como parte de servir a Deus. E eu tenho muitos filhos espirituais e filhas espirituais, e eu me empolgo muito com todos eles. E assistir cada um crescer e florescer em tudo aquilo que Deus te chamou para fazer é uma grande satisfação. Eu ouvi uma vez você falando, e isso foi uma revelação para mim, literalmente mudou a minha vida e mudou a forma como eu vejo você na conferência alguns anos atrás. Eu acho que foi uma sessão especial, estávamos conversando sobre pais da fé, sabe? Muitas pessoas dizem que a igreja está em falta com pais da fé, mas talvez que filhos não saibam como ser filhos. E ouvindo você falar aquela vez, mudou a minha perspectiva de ver a respeito do meu pastor que me envia para aquilo que Deus me chamou, embaixo da minha liderança. Isso que eu recebi aquele dia que mudou a minha vida, que me desafia a pensar de uma forma diferente. Para você, o que significou essa fala? O que significa? Significa o que você estava dizendo. Muitas pessoas às vezes não conseguem encontrar paz na fé porque eles simplesmente não sabem ser como filhos e filhas. Como abraçar alguém que tem o cabelo grisalho, alguém que é um pouco mais velho, um pouco mais sábio, nem sempre mais sábios, mas um pouco mais temperados e equilibrados. Qualquer pessoa que está com fome para aprender e se ver como um filho ou como uma filha, Jesus disse que nos chamaria de filhos. Ele nos chama de filhos e não de servos. E eu acho que então a gente precisa aprender a como viver, a viver como um filho espiritual, como uma filha espiritual. E se você se comportar dessa forma, você vai ver os pais espirituais na casa, mas tudo começa com o coração. Então, você vai ver as pessoas que vão começar a falar a sua vida, e às vezes, algumas pessoas talvez não vão encorajar da melhor forma e vão... Existem pessoas que não vão te inspirar, mas se você encontrar as pessoas que inspiram, pessoas que fazem a diferença, você pode olhar para elas e falar assim, eu quero ser como elas. Isso tudo é importante, mas a coisa mais importante é a gente continuar caminhando com Deus, mas quem sabe olhar para alguém que vai te ajudar a se levantar um pouco mais, a ir um pouco mais alto. Então, ser filhos e filhas tem dois lados. Sim, você é amado e você experimenta o amor de uma pessoa que é um pai espiritual, mas às vezes as pessoas não sabem como ser um filho ou uma filha espiritual porque eles não gostam de receber instruções ou direcionamento. Pensa do jovem rico. O jovem rico que tinha responsabilidades, e às vezes quando você vai falar para alguém que é jovem, cheio de dinheiro, e que tem responsabilidade, que está acostumado a ser encarregado das coisas, não é fácil a gente falar para essas pessoas, porque às vezes essas pessoas não conseguem receber direcionamento, não gostam de receber direcionamento. Isso que aconteceu com o jovem rico, que quando Jesus chega e fala com ele, ele não gostou do que Jesus estava falando. E a Bíblia diz que ele saiu dali daquela conversa com Jesus triste.
Então, o coração dele foi afetado, ele se sentiu ofendido, e a última vez que a gente ouve a respeito dele é nas Escrituras. Então, eu acho que a gente precisa ser ensináveis. Então, desculpa se eu estou falando muito, mas se você tem as pessoas corretas na sua vida, pessoas que vocês estão olhando para elas e sendo inspirado por elas, elas querem te inspirar e eles querem te ajudar a crescer. Então, isso que é uma resposta longa para uma pergunta Eu amo curta, o que mas você está falando, eu amo, é fenomenal. I do. Sim. Não, eu fui falar, você fala bastante sobre o senso do coração. Você sempre desafia a liderança, você sempre desafia o coração. Eu quero te perguntar, o que você tem aprendido durante os anos sobre o coração da pessoa e o coração de um líder? Bom, a Bíblia fala bastante a respeito do coração, que todos os problemas da vida fluem a partir do coração, e eu já falei muito a respeito disso. E falando a respeito do seu contexto original e a necessidade de ter os limites na nossa vida, mas e como ampliar esses limites, mas tem muitas pessoas com muitos talentos, com muitos dons, pregadores como você, e eu nunca me senti ameaçado por pessoas que são muito talentosas. E às vezes as pessoas olham para outras pessoas da nossa equipe e, para mim, isso é excelente. E a gente não pode deixar que o nosso coração seja afetado a partir daí. E a gente precisa entender, aquilo que eu faço parte é maior do que a parte que eu trago. Então, o momento que a gente para de pensar a respeito disso, a gente começa a pensar que tudo se trata da nossa vida, do nosso respeito, e a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente fizer dessa forma, tudo na igreja começa a mudar e não vale a pena. Mas a gente precisa procurar alguém, pessoas que estão com o coração aberto, que são ensináveis, que querem crescer, e a gente consegue trabalhar com essas pessoas. Você vê, elas vão crescer e florescer. Mas quando as pessoas vêm com as suas próprias agendas, já vem tudo pré-preparado com alguns pensamentos, e a gente precisa trabalhar e desafiar essas pessoas. Eu amo porque nessa parte do mundo, na verdade, qualquer parte do mundo, mas eu acho que a cultura latina leva as coisas mais a sério nesse sentido. E nós, como igreja, na igreja latina, a gente sempre vai olhar para o dom, para o talento, e o coração fica em segundo plano. Mas eu sempre escutei você falar que gift e o talento é sempre em segundo lugar. E o coração é o que a gente, na verdade, procura. Sim. Você já ouviu falar muitas vezes de uma história de Jesus e aqueles que são contratados, são empregados. A gente fala dos contratados e Jesus ser o bom pastor, e são pessoas que vêm, os contratados que vêm e ajudam, quem sabe num hortifruti, ajuda por um tempo, depois, igual aqui na Austrália, as pessoas vêm por 3 meses, eles vêm, trabalham um pouquinho, são contratados por um pequeno período de tempo, só que existem aquelas pessoas que qualquer estação sempre estarão ali para ajudar, na estação difícil, na estação boa, e sempre serão os filhos da casa. Então, isso para mim é incrível, porque como Jesus disse, quando os lobos vierem, eles correm. Então, eu já vi muitas pessoas permitindo que algumas coisas mudem os seus corações, e eles acabam se distanciando. Isso é trágico, é muito, muito triste, mas a gente precisa permanecer o nosso coração suave, o coração macio, preparado para ouvir. Você já ouviu eu falar que quando nós estávamos na escola bíblica, nos anos 70, e uma das
poucas coisas que eu me lembro do seminário bíblico. Eu lembro que ele falou uma coisa, que o pregador falou uma coisa, que não importa aquilo que acontecer na sua vida, ou não importa o tipo de ofensa que vier à sua vida, jamais desenvolva um coração ofendido. E isso é o que eu digo sempre falo para as pessoas. A gente não pode controlar as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente pode trabalhar no nosso coração e aqueles que são filhos da nossa casa. Eu acho que a gente sempre precisa trabalhar com eles, ajudar eles a vencer e manter um coração puro. Manter o coração puro. E a gente ter certeza que mesmo que a nossa carne fique velha, que o nosso espírito não se envelheça. E não permitir que o mundo afete o nosso espírito de uma forma negativa. Mas isso é uma escolha. Eu amo isso. Isso é uma longa jornada guiando o seu coração. Eu amo, chefe. Vou fazer mais 2 perguntas, que eu sei que você precisa gravar algumas coisas no final de semana. Você tem 66 anos, você é um pai da fé, um mentor, um herói para muitas pessoas. O que o Brian hoje, de 66, diria para o Brian de 26? Bom, eu diria que a vida é longa. Você precisa manter a sua credibilidade, a sua reputação, guardar o seu coração e dizer que, especialmente se você for jovem, a vida é longa. Então, cuide do seu coração. Não desenvolva um espírito machucado, ofendido. Nós estamos aqui para o longo prazo. Se mantenha preparado, correto. Não deixe que as tentações do diabo te tirem do caminho. Mas, ao mesmo tempo, a vida é curta. A vida é como um vapor, a Bíblia diz. A vida é muito curta. E tinha uma igreja no século XI, na Inglaterra, que tinha uma grande placa que escrevia tinha uma placa com todos os pastores que por centenas de anos estiveram lá. Há alguns que ainda estavam vivos, outros que morreram, e uma lista enorme de muitas pessoas. E eu vi pessoas que estavam lá por 45 anos, e eu acho que o que eu vi foi um pastor que fez parte daquela igreja por 67 anos, e era um nome numa lista enorme de pessoas. E a realidade é essa. Nós temos um tempo curto para fazer um impacto, para fazer a diferença. Então vamos viver a vida como se a vida fosse longa. Mantenha a sua credibilidade, esteja para o longo prazo, para a longa jornada. Não deixe, não seja desencorajado por qualquer coisa. Hoje eu e a Bob estamos vivendo a bênção de ser consistente por muito, muito tempo. E se você continua construindo, e a gente está vendo o fruto que a gente nunca imaginou que a gente estaria vivendo aos 66 anos. Mas a vida é curta também. Então, que cada dia conte para você. Amo isso. Você falou sobre essa placa que você viu nessa igreja pequena. 50 anos. Eu vou ter 116 anos. 50 anos. Daqui 50 anos. Se o nosso campus da Hills tivesse uma placa que dedicasse 5 frases sobre o nosso pastor fundador, o que você gostaria que essa placa dissesse? O melhor ainda está por vir.
Ô, chefe, a gente te ama. Eu e a Lucy, nós somos muito gratos pela sua vida, por tudo que você tem feito. Obrigado por liderar a nossa igreja no meio de cada fase que estamos vivendo, no meio dessa pandemia. Na verdade, eu amo me conectar com a igreja na Austrália no domingo de manhã e tem sido muito bom para mim. E eu gostaria de te perguntar mais uma coisa antes da gente ir. A gente faz isso toda sexta-feira com todos os nossos líderes. Você poderia orar por nós, por favor? Com certeza, com certeza. Eu não quero errar isso, mas vou tentar. Pronto? Muito bom, muito bom. Jesus é o Senhor, muito bom. Eu disse desde o começo, falei para você. Você falou no espanhol australiano. Obrigado pela Siri que me ensinou a fazer isso. Ela falou muito rápido, mas eu tentei tentar um pouquinho no espanhol. Eu amo. Eu gostaria de orar por todos vocês. E eu sei que eu estou falando com muitos líderes, muitos jovens líderes. E eu oro que tudo aquilo que nós falamos para você, que você continue vendo tudo aquilo que Deus tem para você, que você não se sinta desencorajado, que você não saia do seu caminho, porque eu gostaria de profetizar nesse momento que existem muitos filhos e filhas espirituais na nossa casa, nas nossas casas hoje em São Paulo, Buenos Aires, e eu oro que aquilo que Deus tem para vocês é muito mais além do que aquilo que você possa imaginar, e eu espero que isso entre no seu coração e ache espaço no seu coração. É lógico que a gente vai enfrentar momentos desencorajadores, mas Deus tem muito para você. Sabe, e eu creio que um dia a gente vai olhar do balcão dos céus, né? Vamos olhar da varanda dos céus e vamos aplaudir todos vocês. E quem sabe a gente vai entender um pouco mais de português quando a gente estiver lá, mas isso é algo que eu fico muito empolgado. Eu fico muito feliz de ver o Rafa e os pastores de campos em Argentina, em Monterrey. Eles são fantásticos, absolutamente fantásticos. E eles são muito bons em tudo aquilo que eles estão fazendo. Eu vou orar por todos vocês. Deixa eu orar. Pai, eu te agradeço que nós podemos confiar no Senhor com as nossas próprias vidas. Eu te agradeço, Jesus Cristo, porque o Senhor tem um plano e propósito para todos nós. E eu oro, Deus, que nós vamos manter esse plano, esse propósito nos nossos corações. E nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Que nada, nenhuma arma que se levantar contra as nossas vidas, se formar contra as nossas vidas, vai prosperar. Mas nós cremos, Deus, que nós podemos construir uma igreja com pessoas que terão realmente uma revelação do que significa ser parte de uma igreja, Deus. Eu oro, Deus, pela visão que está no coração do Cris e Lucy, e que as pessoas possam abraçar com essa visão e sentir que é a visão deles também. Nós estamos empolgados por aquilo que está por vir, pelos dias à frente, Deus. Nós estamos orando pelo Espírito Santo do Senhor vir para essa parte do mundo, e nós temos a certeza de que o melhor está por vir. Muito obrigado, chefe, por tudo. Te amo. Muito obrigado. Muito obrigado, graças. Muito bom. Como foi essa surpresa em ter o nosso pastor Brian com a gente essa noite? Não sabe, você não tem ideia como foi difícil não contar para ninguém, só os pastores de campos que sabiam, para poder animar a todos vocês a conectar. Amo vocês. Nos vemos nesse final de semana. Em São Paulo eu vou pregar a mesma mensagem o dia inteiro, uma mensagem muito importante. Família, Deus abençoe a todos. Nos vemos no fim de semana.